Paz a todos! Novamente estamos aqui para conversarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 21, que diz assim: Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Esse capítulo de Isaías é muito maravilhoso. Então, aqui está falando uma promessa de Deus para Israel. E para nós, leitores da palavra, todo o texto de Gênesis a Apocalipse, nós podemos nos apropriar. Nós podemos nos apropriar pela fé, através da graça, através do conhecimento de Deus. Então é importante nós lermos, entendermos que essa mensagem, o profeta estava se referindo a Israel, mas também para nós. Por quê? Nós vamos ver aqui no versículo de número 16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Zelo como de um manto. Quem está se repetindo aqui? O próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele veio, porque não havia na terra um homem, não havia um intercessor, e Jesus hoje, após ele ter passado por todo o processo que ele passou, ter realizado e cumprido a obra da salvação, ele é o nosso intercessor. Neste momento ele não é juiz, nesse momento ele é o intercessor, ele é o advogado por excelência. Por isso, neste momento que nós estamos sobre a terra, nesse tempo da terra, o que ele é? Ele é intercessor, ele intercede, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que intercede por mim e por você junto a Deus. Ele advoga a minha causa. Então, por isso que quando eu vou na presença de Deus, eu faço a minha oração e peço a Deus, adoro a Deus, porque Deus é o único que é digno de glória, é digno de honra, é digno de todas as coisas, de todo o poder, de todo louvor, Deus. E quando eu faço os meus pedidos, quando eu me coloco diante da presença de Deus, o Pai por excelência, eu peço no nome de Jesus Cristo, aquele que ele enviou, aquele que está intercedendo junto a Deus por mim. Não é o teu pastor, não é o teu sacerdote, não é aquilo lá que você crê que intercede. É justamente Jesus Cristo, aquele que me comprou naquela cruz, naquele madeiro. Ali ele atraiu quando ele morreu com os braços abertos sobre a cruz. Ele trouxe todos nós, todos. Aqui o profeta Isaías falava a nação judaica, e quando aquele nascido de dentro de Israel, Jesus Cristo, um judeu desprezado, humilhado, que muitos acharam que ele não tinha nada, porque não era belo, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, uma pessoa simples, e foi desprezado pelas autoridades, foi desprezado pela sociedade da época, mas o povo, aqueles que o conheceram, que o viram, esses que receberam a sua palavra, receberam a sua mensagem até os dias de hoje, somos nós, a Israel de Deus sobre a terra, espiritualmente, né? Falando de uma outra maneira. Então, você creu, confia no que está escrito aqui, confia no braço de salvação de Deus, confia no que está escrito aqui no versículo 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Quer dizer, desde o oriente até o ocidente. Em todos crerão. E não é o que nós vemos na terra hoje, desde o oriente até o ocidente, desde o nascer do sol até o poente, todos os povos creem
nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. É lógico que existe milhões e milhões que não creem, mas em todas as nações da terra, né? Talvez alguma tribo nunca ouviu falar, mas nas nações, na sua maioria, alguém lá dentro já ouviu falar que Jesus veio, morreu na cruz, e tem muitos que creem nessa mensagem. E aí o que fala? Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nós temos o defensor. A bandeira de Deus está sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo, porque Jesus disse que ele ia para o Pai, mas ele deixaria um consolador, aquele que vai interceder junto ao nosso espírito, aquele que vai dizer para mim: força, você consegue, caminha mais um pouquinho, levanta-te, vai em frente, estou contigo, estou na presença. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nós cremos. E o Espírito Santo está aqui comigo, está aí com você. Ele está dizendo para você: tente mais uma vez, continua, caminha, busca, porque Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça. Jesus já pagou o preço. Não sei qual foi o pecado, não sei qual foi a falha, mas se você se colocar na presença de Deus, se você se colocar diante dele, pedindo perdão, ele com certeza está apto para te perdoar. Ainda há tempo. Você está com vida. Nós estamos ainda no período da graça. O Senhor Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Vai com fé na presença dele, peça, e ele vai te dar vitória. Por quê? Nos primeiros versículos diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o braço dele que nos salva. Nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Deus te ouve e ele tem poder para salvar. Aí o 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Significa o quê? O que é que me atrapalha? É o outro? É a pessoa que está do teu lado? A pessoa que está à tua direita, na tua frente? É o teu líder? Ninguém pode te atrapalhar de ver a Deus e chegar na presença de Deus. Só você mesmo. Só eu e você, só nós é que podemos. Por quê? Ninguém pode interferir na minha fé, no meu íntimo com Deus. Por isso que nós vimos muitos mártires sofrendo, mas eles ficaram fiel até o momento. Nem a dor os separou de Deus. Nem quando eles foram entregues pelos pais, pelos filhos, por aqueles entes amados, foram entregues ao martírio. Mas eles confiavam e creram, partiram, sabendo que o seu sacrifício era uma semente jogada na terra. Que eu estou aqui e você está aí. Então o Senhor está te chamando a voltar ao primeiro amor, a voltar. Se tem alguma coisa que está te causando, o acusador, porque nós temos o advogado, mas também nós temos o acusador, que vem acusar. Ah, você fez isso. Ah, aquele fez isso para você. Ah, são as acusações que vêm contra a tua mente, contra o teu coração. Mas Deus promoveu para mim e para você um braço forte, uma salvação. E ele arvorará contra o teu inimigo, meu inimigo, uma bandeira. A bandeira dele, pelo poder do Espírito Santo, se levanta sobre a terra na nossa direção. E é tão lindo o último versículo que diz que o Senhor, aqui no versículo de número 17, diz assim: e cobriu-se de zelo. Zelo é cuidado. Então ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Então, estejamos nós debaixo desse cuidado de Deus. Confia que esse cuidado é real. E aí no último versículo nós podemos examinar que aqui diz assim, ó, que o conserto de Deus é com eles, com Israel, e com você e comigo, que aceitamos esta palavra pela graça, porque naquele tempo nós éramos escravos do pecado. Ah, mas eu não tinha pecado. Todos nós pecamos, como já falei, por omissão, todos nós pecamos de alguma maneira. O que é pecado? Desviar do alvo. Por uma omissão, alguma atitude, você sai daquele projeto, daquele alvo. Então, por algum motivo, o que acontece? Mas ele veio e ele trouxe para nós a salvação. Então, para que nós
voltemos para o caminho certo, para a direção certa, para estar na presença dele com toda certeza. E aí diz assim, ó, um concerto, o que é um pacto, o que é um concerto entre nós, um concerto entre pessoas, um concerto entre povos, um concerto entre uma sociedade, enfim, o que é um concerto? Firmar um pacto. Então, quando eu aceitei como meu Salvador, você o aceitou como Salvador, você firmou um pacto, um concerto, e se de alguma maneira ele está fragilizado, vamos renovar este pacto e este concerto na presença de Deus. Volte, não importa, mas eu não estou desviado, mas você está errando o alvo, você está olhando para um lado, olhando para o outro, se esquecendo de olhar para o autor e consumador da tua fé. E essas palavras, que é a palavra deste livro, não se aparte da tua boca. O que você tem falado? Você tem falado da palavra de Deus? Você tem examinado a palavra de Deus? Você, nas tuas conversas, você tem levado Deus a outros? Ou você tem levado coisas que não é agradável na presença de Deus? E ele faz um concerto comigo, com a minha posteridade, com a posteridade da minha posteridade, quer dizer, com os nossos filhos. Ele faz um concerto comigo e esse concerto o Senhor vai abençoar a mim, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus bisnetos, aos meus tataranetos. Toda a nossa descendência é abençoada. Examina, observa, cuida o que você está semeando sobre a terra. Porque aqui nos versículos anteriores você vai ver que Deus não achou pessoas de paz. Não é o que nós estamos vendo muitos no dia de hoje. Leia o capítulo, porque alguns leem só o primeiro, o segundo, às vezes para mencionar o pecado do outro, ou lê o último, ou que vem a bênção, mas leia o texto todo. Leia todo o capítulo, para ver se não é atual, totalmente atual o que está aqui, nas praças, nas cidades, a violência, os filhos da violência que não conhecem a paz. Muitos estão angustiados, vivendo trancados, porque não tem mais paz sobre a terra, por causa da violência, por causa dos transgressores, por causa dos corruptos. Mas nós precisamos ser um povo de paz, precisamos ser um povo de confiança, um povo de fé, examinando o texto bíblico e praticando o que aqui está. Não é só examinando e colocando em prática, primeiro na minha vida, na minha casa, na minha família e na sociedade onde eu estou inserido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê muita vitória, que Deus te dê paz e alegria e abençoe a você, aos seus filhos e toda a tua posteridade. Faça esse concerto e o Senhor com certeza está te dando um amém na tua vida.